pessoal, vamos dar prosseguimento às aulas. Quem não viu os outros vídeos, veja, né, antes de ver essa aula, porque essa aula tem conexão com os outros, tá? Vou falar de formação de solo e pedologia. Isso significa o quê? Que é a formação da terra, né? Da, do material, né? Do solo, né? E isso está conectado com as rochas, né? Com os elementos que elas trazem e como elas vão se erodindo, né? E formando o solo. Bom, primeiro a gente sabe que a gente viu todo o processo de formação, né, do globo terrestre, das rochas, né? A gente viu o vulcanismo, o terremoto. E isso vai alterando as rochas, né? Tem as questões do intemperismo, né, que é a alteração da rocha, né, por biologicamente, né, fisicamente, através da erosão. E através disso vai se formando o solo. E aí, pessoal, como que acontece isso? O solo é consequência dessa dinâmica, né? Então você tem a rocha-mãe, né? Uma rocha qualquer, ela foi formada ali por uma erupção vulcânica, né? Formou aquela camada sólida, né, de rocha, é a chamada rocha-mãe. Ao longo do tempo, vai se formando um material em cima, né, por cima. Vai chegando o material, às vezes através do vento, né, ou da própria formação da rocha, né, com a chuva, vai desgarrando as pedrinhas ali da rocha, né, com o impacto das gotas da chuva. Ou com musgo, né, que vai ficando em cima, vai tendo reação biológica, reação química, e vai quebrando aquela rocha, vai formando uma camada por cima, né? Vou colocar a imagem aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. Estou falando da primeira imagem, né, rocha-mãe, depois a segunda aí, que a gente já está na rocha-mãe, o material orgânico por cima, né? Bom, nesse processo, né, ele é contínuo, vai acontecendo aí ao longo do tempo, vai ter também a formação aí do horizonte A, né, que é chamado horizonte A, que é esse primeiro horizonte aí, né? E aí a gente está falando, tipo, se a gente pegar blocos de solo, a gente vai ter esses horizontes, né? A gente vai ver a rocha embaixo, né, e uma camadinha de solo, né, por cima. E ali vai ter, né, material orgânico em decomposição, porque por cima daquela rocha começa a nascer vegetação, né? Começa a nascer vegetação, pequenos vegetais, e vai se formando ali um solo, porque aquela rocha-mãe ela vai ficando quebradiça. Né? Mais à frente ainda, né, já estou falando da última imagem aí, que a gente já vê que tem duas arvorezinhas ali, a gente já tem o horizonte A, o B, o C, e tem a rocha-mãe por baixo. Né? Bom, que é o solo constituído, né, que já é um solo mais antigo, né, que significa o quê? Que a rocha-mãe ela já foi se deteriorando, né, foi se quebrando e foi tendo ali camadas de solo acima daquela rocha-mãe. Tá? Então, basicamente é o que? O solo vai se formando ao longo do tempo e ele deriva não só, né, daqui de fora, né, do que é trazido de fora, de matéria orgânica, mas principalmente da rocha-mãe, dos materiais que a compõem. Então, se a gente está falando de uma rocha-mãe que é composta por um arenito, o solo vai ter componentes do arenito. Se a gente está falando de um basalto, né, que é uma rocha vulcânica, né, extrusiva, a gente vai ter componentes do basalto, né, que é ferro, né, vai ter uma série de alumínio também, né, vai ter uma série de elementos ali. Bom, então a gente percebe aí que vai se formando em camadas, né? O solo vai se formando em camadinhas. E aí a gente vai ver, eu vou trazer outra imagem aqui que fica fácil para vocês visualizarem, né? Mais uma imagem que fica mais fácil visualizar essa formação. Que primeiro a gente tem a rocha nua, né, que a gente chama também, que é a rocha-mãe, e aí vai esse processo, né? Aí em cima dessa rocha vai ter alguns musgos, né, depois de passado um tempo, depois vai ter pequenas ervas, né, arbustos, depois vai crescendo já arbustos maiores, alguma árvore, e depois árvores maiores, né? E aí vocês observem que a dinâmica ali da formação do solo nessa imagem está muito ligado com a vegetação que está em cima, né? Porque ela vai interagindo com o solo que está embaixo dela. Então vocês têm em mente isso, né? Que a geografia física ela é um sistema, né? Que ele funciona como um sistema.
Então, o que está embaixo altera o que está em cima, o que está em cima altera o que está embaixo. E aí está falando ali dos intemperismos, né? Tem a rocha-mãe, né? Esse esqueminha que está aí escrito, rocha-mãe, intemperismo e solo. Que é o que? A rocha-mãe ela passa por processo de intemperismo, né? Que a gente viu na outra aula. Ou seja, intemperismo físico, biológico e químico, né? O químico vai alterar ali as propriedades da rocha, né? A água vai alterar. O biológico através de musgos, né? Líquens, né? Que também vai alterar ali, vai tornar mais ácido a substância por cima da rocha, vai quebrar essa rocha. Intemperismo físico, né? Variação de temperatura. E vocês vão lembrar, né? Que a gente falou de muito quente, depois esfria, aí racha a rocha. A chuva, né? Que a gota da água bate na rocha e vai quebrando ela, né? A ação do vento, né? Vai ventando e vai moldando a rocha. Então isso está tudo ligado na formação do solo, porque a rocha vai se quebrando, vai se formando solo, né? Lembrem sempre, estou falando de muito tempo. No caso da formação do solo, isso é até possível se ver, né, na escala humana. Aí, se a gente vê em pequena escala, a gente consegue ver, né, essa formação, né, raízes quebrando rochas. É possível a gente perceber, se a gente estiver bem atento, a gente consegue ver esse processo, né, no nosso tempo. Tá? Então, disso a gente tira o que, pessoal? A gente pode ir deduzindo as coisas. Que solos mais jovens possuem menos camadas de solo. Solo mais jovem é o quê? Que tem a rocha-mãe ainda não se formou tantos horizontes, né? Não tem muitas camadas, porque ele é jovem, ele é recém-formado. Aí sim, estou falando de tempo geológico, né? Recém-formado. Tinha uma rocha-mãe, né? Que foi formada ali milhões, bilhões de anos atrás, e ele ainda é jovem, ele não se formou, né? A rocha não foi quebrada o suficiente para ter vários horizontes, tá? Ou pode acontecer também, não necessariamente é um solo jovem, mas pode ser que a rocha ela esteja num relevo muito inclinado, em que você não consegue ter solo por cima, ou seja, a terra não para ali em cima, está inclinado, a qualquer chuva, a qualquer vento, o solo que se forma em cima, ele desce, ele vai para baixo, certo? Pessoal, aí tem uma imagem, né, desses horizontes, né? A ilustração que a gente usa é a imagem de uma estrada. Na estrada a gente vê isso, pessoal. A gente vê isso, observem perto da casa de vocês, observem em alguma viagem, né, se vocês pegarem a estrada, olhem como se forma, né? Olhem ao lado. Vai ter esses horizontes, talvez não tão certinhos assim, mas eles vão existir, tá? Que esses horizontes, acho que essa é uma imagem interessante para vocês anotarem, tá? Porque eu já vi cair no Enem questões sobre solo, sobre formação de solo. Esses são os horizontes na prática. A gente está vendo a imagem de uma estrada, né? Então a gente tem ali o horizonte O, horizonte A, né? Horizonte B, horizonte C. São essas várias cores do solo. Por que muda de cor, Caio? Porque os elementos que estavam ali foram mudando de cor, né? Eles foram sendo intemperizados de modo diferente. E os elementos foram alterados de modo diferente. Ou seja, o que compõe ali o horizonte O não é o mesmo que compõe o horizonte B. Então, se a gente perceber nessa camada mais do meio aí, mais amarelada. Ou seja, ali tem ferro. Só que o ferro que tem ali, ele foi mais oxidado. Ou seja, provavelmente esse solo aqui, ele está presenciando muita chuva. Tem muita chuva. Por quê? O que oxida o ferro? A água. O ferro oxidado ele fica meio alaranjado, meio amarelo, não é? Então a gente já deduz isso. É uma região de clima mais úmido. Tá? E em regiões de clima mais úmido, tende o solo ter mais horizontes, se formar mais rapidamente, tá? Do que em regiões mais secas. E aí a gente vê na camada de baixo, aí, mais avermelhada, tem mais ferro. A presença do ferro ainda não oxidado é maior. Certo? Então a gente consegue ir deduzindo as coisas, tá? Basta olhar. A gente olha e começa a fazer relações. O que vem primeiro? O que vem primeiro nesse solo? O que está embaixo. O que vem em cima vem depois. Não é? Então a gente consegue fazer datações também de solo, mais ou menos, né? A gente sabe pelo menos o que veio primeiro, o que veio depois. A gente sabe que essa camadinha marrom aí, ela é recente.
ela é resultado do material orgânico que está por cima, ela é resultado dessa vegetação que está aí por cima. E aí, ao longo do tempo, ela vai ficando para baixo, porque outras camadas vão vindo, certo? Bom, então, mais essa imagem, né, para ficar mais claro, eu acho assim, para resumir, anotem esse esquema de horizonte aí, tá? OAEC, se já anotaram o outro, tudo bem, tá? Mas tenham em mente que existem esses horizontes, tá? Não precisa saber do que é formado, mas basta saber que embaixo tem rocha, em cima tem matéria orgânica, tá? Acho que isso é importante. E aí, pessoal, essa imagem é interessante, que é uma imagem de satélite, e de bater o olho a gente identifica o que tem uma e o que tem na outra, ou o que não tem uma e o que não tem na outra. A gente percebe que na imagem aí, que tá, eu não sei se é esquerda ou direita para vocês aí, estou fazendo vídeo e às vezes inverte, mas está escrito ali textura arenosa e outra textura média. Textura arenosa por quê? Por que a pessoa que bateu o olho aí conseguiu identificar isso? Porque a imagem é mais clara, tá? É uma fazenda, né? Talvez de cana de açúcar, não sei. Percebe que a textura é arenosa, porque o solo está mais claro, está mais esbranquiçado, né? Então ali tem o que? Mais presença de silício, né? As cores do solo indicam muita coisa, indicam os elementos que contém nele, né? Que estão contidos nele. E na outra imagem, textura média, ou seja, é mais avermelhado. Quer dizer o quê? Que tem silício, mas tem ferro também, né? Ele está mais avermelhado. Isso é importante para quê? Para saber o que plantar, né? E aí a gente vai lembrar da terra roxa em São Paulo, né? O que era a terra roxa? Tinha muita presença de ferro, né? O ferro é importante para a agricultura, o ferro é muito importante para a plantação do café. No Brasil, depois a gente vai ver um mapa que tem muito solo que tem presença de ferro, tá? Então é importante a gente saber isso para a plantação, né? Para a agricultura. Então, pessoal, as cores do solo indicam o que tem e o que não tem. Cor vermelha é presença de ferro. Sempre que um solo tiver cor vermelha, avermelhada, tem ferro, tá? Se tiver a cor amarelada, tem ferro, mas esse ferro já está oxidado. Se é um solo mais claro, ele tem menos ferro, tá? Tem mais silício, né, que é a areia, e indica o que? Às vezes indica, se esse solo for branco, estiver na beira de rio, quer dizer o quê? Que é um solo muito lixiviado, tá? É uma palavra difícil, mas para dizer o quê? Que é um solo lavado, né? Tá? Que passa muita água ali, e a água retira os minerais e leva ao longo do rio, tá? Então tem esses solos. A cor do solo indica muita coisa pra gente. Tem argila também, né? Então, pessoal, se vocês perceberem, às vezes, tá? Que o solo, quando chove, às vezes fica aquelas rachaduras. Vou colocar a imagem aqui. Essas rachaduras parecem um quebra-cabeça. É presença de argila. Aquilo é argila. Forma-se aquelas rachaduras porque no solo tem quantidade significativa de argila. Tá bom? Então, compreendam isso. Identifiquem as cores, né, a forma, né, a feição do solo, e vocês vão conseguir identificar um elemento ou outro do solo, que já é importante, tá bom? E aqui tem um mapa interessante, pessoal, o mapa dos solos do Brasil. Esse mapa é muito bonito, eu gosto bastante dele, porque ele identifica, basta a gente olhar, a gente consegue identificar duas coisas aqui que predominam, né? Que no Brasil você tem muito argissolo, que é o nome de um solo, né? É uma categorização de um solo, né? Que tem características específicas, e o nome já diz, né? Argissolo, ou seja, tem grande quantidade de argila. E a gente percebe que tem ali na Amazônia bastante, mas tem em São Paulo também. E a gente tem latossolo. O latossolo é o que? Solo antigo. Ou seja, são regiões que você tem grandes camadas de solo, você tem vários horizontes. Por quê? O Brasil tem uma formação do relevo muito antiga. Ou seja, se é muito antiga, teve muito tempo para formar solo. Teve muita ação de intemperismo no Brasil. E os solos foram se formando. Então a gente percebe aí que tem laranja, aí, o laranja predomina boa parte aí do Brasil.
tá? Isso significa o quê? Que o Brasil tem um relevo antigo, por isso não tem montanha, ou seja, já teve montanha um dia, mas essas montanhas foram deterioradas, né? Choveu, fez frio, fez calor, elas foram ficando planas, se aplanando, foram ficando baixas, deixaram de ser montanhas. E nesse tempo, né, se teve tempo disso acontecer, o solo também teve tempo de ficar espesso, né? Não é um solo novo, embora a gente tenha até a presença de algumas regiões aí de neossolos, né, que chama, tá? A gente tem a presença de muito solo no Brasil, mas tenham em mente isso. O relevo brasileiro é antigo, o solo brasileiro é antigo. Lato significa, né, do latim, antigo. Latossolo, um solo antigo, tá bom? Então no Brasil, em São Paulo, né, a gente tem a presença aí de argissolo e latossolo, tá? E esse latossolo, ele é vermelho, ele é avermelhado, ele tem avermelhado e amarelado também, depende da região, tá? Por quê? Presença de ferro, né? A gente tem um solo em São Paulo que tem a predominância do ferro. Isso significa o quê? Plantação de café. O café precisa do ferro. Como que formou a colonização brasileira? Através do café, né? O café trouxe muito dinheiro para alguns grupos econômicos do Brasil. Então, a gente já pode fazer uma relação aí entre solo e economia, e agricultura, né? E colonização do Brasil.